Nós vamos ver agora, fazer uma análise dos carregamentos do ensaio edométrico. Primeiro nós vamos mostrar a finalidade desses ensaios, de uma maneira muito breve, e uma representação esquemática do, né, do ensaio de adensamento endométrico. Depois nós vamos mostrar uma ficha de ensaio com os dados gerais de carregamento e vamos fazer análise de um carregamento qualquer desse ensaio. E nessa análise nós vamos calcular a altura dos corpos de prova e efetuar o cálculo do CV por dois processos que são adotados usualmente. O método de Casagrande, que usa logaritmo do tempo, e o método raiz de T, de Taylor, que usa a raiz do tempo. A finalidade do ensaio de Terzaghi é para fornecer os parâmetros da sua teoria. Ele pode parecer uma simulação de campo, mas não é. Ele é efetuado por colocação sucessivas de carregamentos numa amostra de solo e análise, medição, quero dizer, dos recalques sofridos ao longo do tempo por esse carregamento. Nós não vamos ver as hipóteses de Terzaghi, que já foram vistas, mas que é sempre útil ter. A representação esquemática do ensaio de adensamento é algo muito simples. Nós temos aqui um anel dentro desse anel é colocado a amostra de solo aqui dentro do anel. É medida a altura dessa amostra e nós temos uma pedra porosa embaixo e outra pedra porosa em cima. A pedra porosa permite a saída de água e não a de solo, e uma pedra porosa em cima. Sobre essa pedra porosa, nós temos o cabeçote. Sobre esse cabeçote aqui, nós temos uma esfera e aqui aplicamos as cargas. Isso tudo fica dentro de uma célula de adensamento que envolve toda essa parte e permite a inundação de água. Na verdade, nós poderemos ter essa pedra porosa, que nós vamos mostrar aqui. Nós podemos ter essa pedra porosa aqui, ser rente aqui, que seria então a pedra porosa flutuante. Nós poderíamos ter uma pedra porosa desse tipo, aqui assim. Isso é, nós teríamos isso até aqui, a pedra porosa aqui, e a pedra porosa aqui, o anel viria até aqui. E aí, nesse caso, nós teríamos uma fricção menor na lateral. E teríamos que seria um anel, um ensaio com um anel flutuante. No nosso caso, nós vamos colocar um anel fixo, o que é levemente inferior ao anel flutuante. E observe que pelo fato de ter drenagem em cima e embaixo, a água vai sair por aqui ou por aqui. Repare que o caminho de drenagem mais longo nesse corpo de prova é metade da altura.
Isso é útil porque nós veremos mais adiante, porque como veremos mais adiante, nós temos aqui que a altura de drenagem é representada por HD, que é igual, nesse caso, a H, supondo que H seja essa altura aqui do corpo de prova, H sobre 2. Esse é algo fundamental para nós considerarmos. Porque se tivesse só uma face de drenagem, se fosse somente drenagem por cima, por exemplo, nós teríamos o H total. Aqui, o ponto, a molécula de água mais afastada da borda está no meio. Se tivéssemos saída de água por baixo ou por cima, seria HD, poderia ser igual a H. Uma só face drenante. O ensaio, então, é efetuado com a colocação de uma carga Q1, essa carga Q1, aqui, Q1, ela vai produzir uma variação de altura, então vamos ter aqui uma carga Q1, nós vamos ter aqui, digamos, uma leitura no anel que eu vou chamar de ΔH, e aí ao longo do tempo, isso é, nós poderemos ter aqui ΔH e tempo. E aí nós vamos ter a ΔH1, ΔH2, ΔH3 e assim por diante. E T2, T3, T1, T2, T3, até uma certa estabilização. Nós fazemos isso normalmente em 24 horas. A seguir, nós vamos aplicar uma carga Q2. E Q2 é igual a 2Q1, carga dobrada. E nós vamos ter uma leitura também ΔH e vamos ter também os tempos dobrados. Esses tempos são dobrados aqui. Se T1 seria, digamos, 6 segundos, 15 segundos, 30 segundos e por aí vai. Nós vamos então repetindo isso aí 30 até 24 horas. E vamos ter aqui os ΔH aqui. Isso que nós vamos usar para cálculo dos parâmetros de velocidade de recalque. E nós vamos também usar essa parte, o quanto recalcou, para cálculo da curva de adensamento, que vai ser usado para o cálculo do recalque final. Nós vamos apresentar agora a ficha de adensamento. Na verdade, é uma planilha que nós estamos apresentando. Uma planilha com os dados iniciais do que vai ser usado no ensaio. Então, nós temos aqui dados da amostra, aqui a massa específica seca, umidade, índice de vazios, grau de saturação, massa específica dos grãos. E nós temos aqui os dados do corpo de prova, que são altura de 20 milímetros, diâmetro do corpo de prova, no caso 5 centímetros, 5,05, 50 milímetros e meio, a massa úmida, né, o peso do anel, em gramas, a massa do anel, o volume que tem e a massa específica do grão, que é claro que é a mesma de cá. Então, isso aqui nós temos. E aqui nós vamos ter os dados iniciais do ensaio, né, em termos de índices físicos. Com isso, então, nós vamos ver os resultados brutos, ou seja,
dos ensaios efetuados, né? São esses resultados que estão aqui já postos na planilha e que são mostrados aqui. Brutos porque não foram ainda tratados, é esse o nome. Nós temos aqui, primeira carga, uma carga de 5 kPa, né? Essa carga daqui, 5 kPa, e vemos aqui que o tempo, nesse caso foi automatizado, está 1, 2, 3, até 28 mil segundos. Esse ensaio, digamos que é um atípico, porque normalmente você faz em 24 horas. Aqui você está alcançando 48 horas. Então tem alguns carregamentos de 5 e de 10 kPa, são os dois primeiros para estabilizar. Nós teremos essa parte aqui de 280 mil segundos. Aqui nós temos o de 20 kPa, 40, 80, 160, 320, 300, 640, 1280, 2560. Nós não apresentamos nesse resultado a parte do descarregamento. Que se você tem essas etapas de carregamento, digamos, a primeira de acomodação, nós temos 20, 40, 80 e vamos até 2500, nós vamos fazer uns 3 ou 4, no máximo 5 descarregamentos. E no descarregamento você não precisa fazer essa leitura toda. Vejam que nessa coluna daqui, nós temos aqui a parte do... Nós temos aqui a parte do... Nós temos aqui a parte do... meu Deus... das medidas aqui da leitura do defletômetro e ao longo do tempo para cada um desses carregamentos. Somente relembrando, quando nós apresentamos o ensaio, que é esse aqui, nós não colocamos, nós podemos colocar agora, existe o deflectômetro, quer dizer, um relógio medidor isso é fixo aqui, medidor de quanto é que está recalcando. Na verdade, isso aqui está sendo uma representação. Esse deflectômetro aqui é uma representação, porque o aparelho é muito mais sofisticado. Ele mede por aqui mesmo a deflexão. Isso vocês veem em laboratório. Esse aqui é o resultado do ensaio, né, apresentado, em que nós estamos colocando, você pode ver aqui, nós temos já uma parte que é o cálculo a altura do corpo de prova. Então, esse aqui é o cálculo da altura do corpo de prova, na qual é abatimento da altura do carregamento precedente. O último carregamento precedente é esse. Então, esse vai ser o primeiro desse daqui. E nós abatemos a leitura feita. Aqui a leitura já está colocada negativa, porque a gente faz simples a soma. Então, no caso, se o corpo de prova era 20, ele terminou com 19,641 milímetros, recomeça o do carregamento com 19,641 milímetros, vai diminuindo, termina com 19,384 milímetros, parte para o outro carregamento, começa com esse e vai até lá. Vai assim por diante. Só que, como nós vamos ver na interpretação, isso não nenhum desses aqui é a fase inicial que a gente tem. A fase inicial que a gente tem, ela é calculada de uma maneira diferente, porque essa passagem desse ponto aqui para o de cá causa alguns problemas. Você tem uma deformação do sistema,
você pode ter ainda bolhas de ar oclusas dentro da amostra, e é esse o próximo ponto que nós vamos ver. Vamos calcular agora o CV pelo processo de Casagrande. Pegamos aqui esse carregamento de 160 kPa do ensaio. Então, pelo processo Casagrande, é o método em que a gente usa o logaritmo do tempo. Nesse eixo, nós temos aqui, nesse eixo, o tempo em escala log. E nesse eixo aqui, nós temos a altura do corpo de prova. Ora, nós temos que calcular, então, primeiro o T100, ou D100, a altura correspondente a 100% de adensamento, e a altura correspondente a zero. Nós vamos já mostrar a vocês que nem sempre a altura correspondente a 0% de adensamento não é esse carregamento da etapa anterior. Pode ser outro. Então, nós vamos ver como é que a gente faz. A primeira fase que nós fazemos é só lembrar um pouco da teoria. Lembrando apenas que pela teoria do adensamento, nós temos essa figura aqui da direita, né? Essa figura daqui, nós temos a parte de cima, a porcentagem de adensamento, e aqui o fator tempo. E aqui nós temos a porcentagem de adensamento e o fator tempo em escala log. Então, repare que para fator tempo 2 é praticamente 100% de adensamento. Então, essa é aqui a curva teórica. E observe que, como isso aqui é logaritmo, isso aqui tende a zero. Nunca alcança na escala logaritmo, mas tende a zero. Então, nós vamos usar essas propriedades. Usaremos também uma outra propriedade, que é a representação de U versus T. Nós temos que ter aqui U é igual a 4 vezes o fator tempo dividido por π. É raiz disso. Isso é que é o... Ou, se você quiser, o T é igual a parte inversa, U ao quadrado vezes π dividido por 4. Vejam que nessa equação que nós estamos tratando aqui, que seria o U igual essa equação daqui, 4t sobre π, nós temos que uma função, isso daí ela é válida para quando U menor do que 60%. Essa função aqui é a resolução da equação diferencial, uma função que aproxima da função da equação diferencial. Ou seja, ela seria uma função assim, desse tipo aqui, assim, que ela vem e funciona bem para essa faixa de valores aqui assim, né? Até 60% ela funciona bem. E aí nós vamos usar essa propriedade para o cálculo da parte inicial. E a parte final também, você veja que esse trecho daqui, final, veja que isso aqui é uma tangente aqui, que vai, e a outra é essa parte aqui, ou seja, é horizontal, essa tangente aqui é horizontal. Ele nunca chega, mas é horizontal. Voltando para a nossa curva, nós teríamos essa parte inicial aqui, que seria uma parábola. Isso é, se eu pegar esse ponto aqui e multiplicar por 4, aqui deu quanto? Deu 2. Quando eu pegar aqui 8 segundos, eu vou ter uma diferença daqui, desse ponto para esse. Eu vou lançar essa diferença para cima e teria, então, essa mesma parte aqui, nós temos por aqui, que seria o valor inicial. Se nós pegarmos agora aqui, essa parte aqui, vamos ver aqui essa vermelha, essa parte aqui. O
que aqui está marcando em torno de 2, 3, 4 segundos. Multiplicado é 12 segundos. 12 segundos vai estar por aqui. Então, essa diferença daqui para aqui, eu vou lançar para cima. Vai dar algo aqui assim. Então, isso vai dar a diferença inicial, a meu estágio inicial. Não é exatamente esse primeiro ponto de leitura. Inclusive, ele vai, mas nesse caso está praticamente coincidindo com o segundo. Na verdade, se eu fizer isso com 1 para 4, seria aqui. Então, mas a gente faz isso 2 ou 3 vezes e acha qual deve ser a altura inicial. Com essa altura inicial achada, vamos mostrar agora em detalhes o cálculo dessa altura inicial. Vejam, aqui está o gráfico que nós tratamos anteriormente. Vamos ampliar nessa parte inicial e fazer os cálculos, né? Vou avivar alguns trechos que podem não sair no filme, efetivamente. Então, nós teremos aqui os trechos que nós vamos avivar são esses. Nessa linha aqui é o 2 segundos. Essa daqui é 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundos. Aqui passa a ser 20 segundos. Lembrar que a escala é logarítmica. Então, nós temos aqui, para 2 segundos, aqui, esse ponto aqui, nós temos esse ponto. Para 8 segundos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós teremos esse ponto aqui. A diferença desse daqui para esse daqui é essa. Exatamente, nós temos aqui, vamos ver primeiramente, aqui nós temos aqui 15.20, 15.30, 15.40. Nós temos aqui exatamente cada intervalozinho desse, 2, 4, 2, 4, já é meio intervalo. Nós temos aqui essa distância. E se jogarmos essa distância para cima, vai dar aproximadamente aqui. Certo? Aproximadamente aqui significa nós irmos para esse ponto. Se nós pegarmos agora, vamos pegar aqui em azul. Nós vamos pegar aqui 2, 4, 6. 6 segundos. Vou botar um azul mais claro. Um azul mais claro. Aqui assim. 6 segundos aqui. 2, 3, 4. 4 segundos. 4 vezes 4, 16. 16 vai dar aproximadamente aqui. Vai dar isso aqui. 16 vai dar aproximadamente essa parte. Se nós subirmos isso aqui, vai ser mais ou menos aqui. Certo? 2, 4, 6. 2, 4, aqui assim. Então, nós teríamos esse ponto aqui. Se nós pegarmos agora 3 segundos, nós já pegamos 3 aqui. 3 vezes 4, 12. Não, 3, 2, 3, 4. 4, 16. Vamos pegar aqui, nesse trecho aqui. Nós vamos ter 2, 3, 4, 5, 6. 6 segundos vai para 24. Aqui nós temos 20, 24, aqui nós temos 30, 24 aproximadamente aqui. Então, vamos mudar aqui a cor, botar um verde aqui, para distinguir melhor. 24 aqui e essa parte inicial, 2, 3, 4,
5, 6. 6 aqui. Essa é para frente. Então, nós temos esse ponto aqui. Nós temos essa distância. Vamos subir essa distância aqui para cima. Então, nós temos praticamente batendo nesse ponto aqui inicial, pouco mais acima. Teríamos, então, o H. Nós teríamos, então, H0 igual a 15,40, 15,50 milímetros. Aproximadamente 15,50, 15,50 estaria aqui. Você pode botar 15,48, talvez. 15,48. Então, vou botar aqui 15,48 milímetros. Pronto, determinamos o K0. Vamos agora, o H0, desculpa. Vamos agora determinar o H100. Vamos partir para esse ponto aqui. Aqui nós temos 14,20. Nós, então, teríamos aqui 14,20, 14,40. 14,40 e 14,20. São esses dois termos. E aqui nós teríamos, na parte de baixo, exatamente 14. 14,0014, certo? Olha, aí é que você já começa a pensar que é uma situação real, isso é de um ensaio real. Não é nada plausível assim, nada de livro. Então nós temos que pensar como... Bem, vamos então ver como é que faz. Eu tenho que treinar um pouco, porque eu estou operando em cima de um tablet, então tem que ter uma régua funcionar. Ok, vamos ver aqui, então já funcionou aqui, vamos tentar ajustar qual seria uma reta. Inicialmente eu penso em passar uma reta sobre esse e esse ponto. Você pode questionar, por que não sobre esse e esse? Bem, isso aí é uma questão de opção. Me parece que esses três estariam retilíneos e eu vou tentar passar uma reta por esses pontos. Então, nós vamos ter aqui, agora, passar aqui. Pronto, deu essa seria uma reta. Passaria. A outra reta, veja bem, por essa opção, seria por esses pontos aqui. Né? Mas olha que aqui faz uma curva. Interessa, a gente vai ter que optar, não tem como. Vamos ampliar isso aqui. Né? Veja só, aqui ele poderia passar por esses pontos aqui todos. Mas vamos optar por esses últimos. Então nós vamos ter algo assim desse tipo. Vamos passar aqui e a reta, vou escolher uma outra cor, marrom. Vamos passar por... Opa, houve um desvio aqui. Vamos passar por aqui assim. Vamos desfazer, que não está legal esse ângulo. Vamos mudar o ângulo. Fazer aqui assim. Tá mais ou menos, né? Vamos voltar de novo. Baixar mais um pouco. E aqui, agora tá bom. Fizemos passando por esses pontos aqui. Olha, passando por esses pontos, dá para ver que nós teríamos, então, nesse caso, esse ponto daqui, que seria o D100. Então, nós temos de 14,20 aqui, a 14,40 aqui, 14, nós teríamos 14,20, 14,30 aqui. Nós teríamos algo aqui em torno de 14,28. Vamos chutar aqui, que seria 14,28
milímetros, a altura do corpo de prova. Então nós teríamos para esse caso uma altura do corpo de prova de 14,28 milímetros. Ora, se nós temos então um H0, veja bem, agora a gente vai ter, vamos fazer os cálculos. H0 igual a 15,48 igual a 15,48 milímetros. Aproximadamente 1,54, aproximadamente não, igual 1,54 centímetros. Vamos apagar isso que não é aproximadamente, é igual. E H100 para esse carregamento é de 14,28. 14,28 milímetros ou 1,428 centímetros. Ora, com isso aí, o que é que nós temos? Um H50 é igual a H0 mais H100 dividido por 2. Isso vai ser igual a 2,976 dividido por 2. E H50 igual, então, a dividido por 2, 1,488 centímetros. Vamos, então, rearrumar isso para ficar organizado. Nós temos 1,48 centímetros. E agora nós podemos fazer os cálculos do CV. Como é que nós vamos calcular o CV? Nós temos que CV é igual a T, fator tempo, vezes o tempo desculpe, vezes a altura da amostra, a menor distância de drenagem, HD ao quadrado, dividido pelo T. No nosso caso, nós estamos usando U igual a 50%. Estamos usando também HD correspondente a U igual a 50%. Igual a HD de 50%. E estamos usando T igual a T 50%. Então nós temos, para U igual a 50%, nós temos que, isso aqui vai dar igual a fator tempo, é igual a 0,197. HD, no nosso caso, são duas faces de drenagens. Então nós temos o H50, o H50 é 1,48 centímetros. O HD50 é igual a 1,488 dividido por 2. Duas faces de drenagem, em cima e embaixo no ensaio. Então, nós vamos ter essa parte aqui, de HD50. E o fator tempo, logo,
O tempo, eu tenho que achar qual é o tempo para uma altura de 1,488, ou seja, 14,88. Nós temos aqui a altura de 15, aqui a altura de 14,8. Então nós temos aqui 14. Aqui seria 14,9, 14,8 seria aqui assim, algo aqui assim, seria essa altura aqui. Então esse T50, correspondente a isso, seria algo dessa ordem de grandeza aqui. Estaria entre, aqui nós temos 1000 segundos, nós temos aqui então 1000 segundos, 900, ou seja, 100, 200, 300, 400, 500 segundos aqui. Aqui seria então 500 segundos nesse ponto aqui. Ó, 100, 200, 300, 400, 500, 650 segundos. Nesse 550. Então nós teríamos T50 igual a 550 segundos. Vamos refazer isso, colocar uma forma mais palatável. Vamos chegar aqui assim. T50 igual a 550 segundos. E vamos colocar isso aqui, deslocar isso, colocar cá no lugar devido, que seria justamente nesse ponto, e reduzir também a altura. Então teríamos aqui o T50 igual a 550 segundos. Com esse valor de T50 igual a 550 segundos, nós vamos arrumar aqui um pouco. Então nós temos esses valores de HD 50, T50, que o T50 ficou, afinal, em 550 segundos. O T50 ficou nessa faixa que a gente viu, que foi esse valor aqui, né? E o D50 ficou em 0,744 centímetros. Logo, nós vamos ter que o CV para esse carregamento, o CV deste carregamento, vai ser dado por CV igual a T, que é 0,197, 0,197, vezes o HD. O HD, agora, 50 ficou 0,744 ao quadrado, dividido por 550 segundos. Veja então que o nosso CV vai ser igual a, fazendo as contas, encontramos 0,00198 centímetros quadrados por segundo. Esse é o nosso valor do CV. E este CV é o que nós adotaremos para o carregamento. Você pode estar se perguntando, nesse momento, por que esse ponto 197 para o fator tempo? Então é só lembrar que faz parte da teoria de Terzaghi. É só lembrar que pela teoria de Terzaghi nós temos para uma porcentagem de adensamento de 50%, aqui, nós temos esse ponto aqui, que é um fator tempo correspondente para U igual a 50%,
o fator tempo é igual a 0,197. Então, esse valor é que nós colocamos. Essa equação é válida para quando eu tenho um corpo de prova com um carregamento ou uma camada de solos, ou o que for, carregamento em cima, um carregamento em cima igual, né? E bastante uniforme sobre a camada. Então, essa parte daí é que é válida. Então, com isso, nós terminamos de calcular o CV para esse ponto. Ele vai ser usado depois para cada etapa de carregamento, eu tenho um CV. Eu faço isso para o outro carregamento, para os outros carregamentos também. Nós usamos assim para cada etapa de carregamento. Para 10, para 20, para 40, para 100 kPa. Cada etapa desse vai apresentar um CV. E nós vamos apresentar esse CV depois numa curva também. Nós temos aqui a planilha do ensaio. Reparem que nesse ponto aqui nós vamos colocar, e esse é um resumo dos ensaios, nós vamos ter esse ponto aqui, CV, em centímetros quadrados por segundo, CV para cada carregamento. Olha só, para esse carregamento aqui de 5, nós vamos ter o valor correspondente. Para esse de 160, nós temos o valor correspondente para cada CV. Porque depois nós vamos locar essa curva também do CV. Nós temos essa seguinte representação. Esse gráfico que nós vimos acima, essa parte da planilha, está representada embaixo por essa curva, que é a curva de adensamento do material. Então, nós vamos ter aqui, esse é o resultado, é um dos resultados desse material. Nós temos aqui os pontos locados e o descarregamento que houve. E nós podemos colocar aqui embaixo os valores de CV correspondentes para cada carregamento, correspondente a 50% do carregamento desenvolvido. E nós vamos usar isso para o cálculo do CV, da velocidade do recalque, ou seja, recalque em 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, ou saber em quanto tempo recalca X quantia. Bem, é isso, e por enquanto é o que temos a dizer. Até mais.